Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. E eu também estou no barco junto com a Christian, quero chegar lá. Olha que delícia, fico feliz. Às vezes eu falo toda orgulhosa dos meus 20 anos de casada, mas eu espero chegar aos 47 também, nessa existência. Gente, meu coração está repleto de alegria de estar de volta. Há exatos faz um ano que eu não venho. Ai, que coisa feia. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. E eu estou feliz de hoje estar de volta. E mais feliz ainda pela oportunidade de nós podermos juntos parar um pouquinho da nossa correria do dia a dia e refletir sobre um tema bastante interessante, que é o que nós vamos tratar nessa noite. E é um tema que vai fazer com que a gente reflita um pouco e de repente até pare para resgatar quais serão que foram os compromissos que nós assumimos para essa encarnação quando estávamos lá na espiritualidade. Porque nós assumimos, fizemos todo um planejamento. Então a proposta da noite é para que a gente realmente resgate um pouquinho e possamos nos questionar: por que eu estou encarnado neste momento? Por que eu estou vivenciando a transição planetária rumo ao mundo de regeneração? Mas antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre o tema da noite, eu gostaria de explicar que é um tema muito atual, é um tema que no meio espírita nós temos falado disso repetidas vezes e temos muitas vezes caído num erro. Porque todos aqueles que já estudam a doutrina há algum tempo vão meio que criando um hábito de falar das coisas da doutrina partindo da ideia, partindo do princípio de que todo mundo entende o que a gente fala. Então existem alguns termos que são específicos da doutrina espírita. Termos que lá fora, na vida em sociedade, as pessoas não costumam utilizar. E nós, na doutrina espírita, falamos sempre. Então, muitas vezes os palestrantes vêm aqui na frente e começam a falar de coisas entendendo que está todo mundo compreendendo o que ele está falando. E muitas vezes não é isso que acontece. Então, eu tive a preocupação de, antes de entrar exatamente no tema transição planetária, contextualizar alguns conceitos da nossa doutrina. Isso porque eu coordeno um grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita. E nos últimos anos, coordenando grupos de nível 1 e 2, que é ESD 1 e ESD 2, ESD é a sigla que nós utilizamos para denominar Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Eu venho notando nos meus alunos isso, que eu começo a falar de alguns termos da doutrina e aí de repente eu só vejo umas testas, né, fazendo ruga, do tipo, do que você está falando? E aí eu me pego tendo que explicar coisas básicas. E isso acontece muito. Então, antes de entrar no assunto em si, eu resolvi fazer essa contextualização para que a gente possa, pelo menos, entender os termos do tema da noite. Então, põe aí para mim. Transição planetária rumo ao mundo de regeneração. E Kardec, compreendendo que a doutrina realmente trouxe vários termos novos, ele teve a preocupação de criar um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns para tratar desses termos. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Um capítulo inteiro tem algumas palavras para a gente tentar entender. Mas lá Kardec coloca para a gente alguns termos como, por exemplo, erraticidade, perispírito, psicografia, reencarnação. E estes são termos que dentro de uma casa espírita a gente até escuta com muita frequência. Mas se a gente sair para tomar um chazinho na padaria da esquina, a gente vai falar e as pessoas talvez não entendam o que a gente está falando. E muitas vezes até podem fazer uma falsa interpretação. Vou dar um exemplo. A palavra
erraticidade. Volta lá para mim, Marcos. A palavra erraticidade. Se a gente escuta alguém falar, todo mundo conhece a palavra erraticidade? Fala a verdade, levanta a mão. Poucos. Se a gente fala assim, temos um espírito na erraticidade, temos um espírito errante, não dá a entender, não dá pelo menos uma leve ideia de que nós temos um espírito em erro, um espírito errante, um espírito errando? Não parece? Pois é, não tem absolutamente nada a ver. A definição dentro da doutrina espírita de errante, de erraticidade, significa que um espírito errante é um espírito que está à espera de uma nova oportunidade reencarnatória. Ou seja, ele não está aqui como nós, encarnados. Ele está na espiritualidade esperando uma nova reencarnação. Erraticidade é o estado de espírito daquele espírito. Ele está aguardando um momento de vir. Todo espírito na espiritualidade é um espírito errante? Não. Existem espíritos que já evoluíram tanto que chegaram num estágio em que eles não precisam mais passar pelas provas da reencarnação. Então eles estão na espiritualidade, mas eles não estão errantes, e muito menos em erro. Pois bem, fora essas palavras, que são muitas nesse capítulo, nós também usamos com muita frequência na doutrina espírita termos como mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, transição planetária. E foi pensando nesse público novo de doutrina, que tem chegado às casas espíritas, em busca de consolo, em busca de esclarecimento, mas que muitas vezes ainda não tiveram tempo de se aprofundar nos seus estudos, foi que eu resolvi fazer uma rápida contextualização de alguns termos para a gente compreender o que nós vamos falar essa noite. Então, começando essa contextualização. Kardec, nos seus estudos, ali naquela época em que ele estava começando a trabalhar com a doutrina espírita, ele percebeu, por conta das comunicações, que os espíritos eram diferentes uns dos outros. E com a ajuda dos espíritos superiores, eles conseguiram montar uma escala, uma classificação dos espíritos, porque eles eram diferentes na forma como falavam, na forma como se comportavam, e eles criaram então a escala espírita. A gente encontra a escala espírita no Livro dos Espíritos, na questão 100. Então, diante da evolução espiritual que nós temos, de partirmos da nossa simplicidade rumo à nossa perfeição, nós passamos por essa pirâmide evolutiva. E eles classificaram da seguinte forma: na base da pirâmide ficam os espíritos da terceira ordem, que eles chamam de espíritos imperfeitos. Esses espíritos ainda sofrem uma subdivisão, porque eles são classificados em 5 classes principais. Aí, conforme a evolução desses espíritos, eles chegam nos espíritos de segunda ordem, ali pelo meio da caminhada evolutiva. São considerados os bons espíritos, que também sofrem uma subdivisão e ganham 4 classes principais. Evoluindo um pouco mais, já atingindo seu nível de perfeição relativa, esses espíritos atingem o nível de espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, que possuem uma classe única, porque eles já passaram por todas as outras fases. Se nós fôssemos falar sobre a escala espírita detalhadamente, nós íamos gastar uma palestra inteira no mínimo. Mas esse não é o objetivo, nós vamos só contextualizar. Assim como nós, espíritos, sofremos este processo de evolução, também não é diferente com os mundos, pelo menos é isso que os espíritos superiores falaram para Kardec. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde se aborda, se trata o tema "Há muitas moradas na casa de meu Pai", vamos considerar o seguinte: a casa do Pai é o universo, e as diferentes moradas são os mundos que circulam no
espaço infinito. E como nós somos seres espirituais diferentes uns dos outros, que possuímos condições evolutivas diferentes, nós também somos atraídos para os mundos condizentes com o nosso nível evolutivo. Eu estou olhando o rostinho de vocês e estou pensando, nossa, quem já conhece a doutrina, quem já estuda a doutrina há muito tempo, está pensando assim, nossa, que palestra básica, mas eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês que já têm esse conhecimento, para que a gente possa colocar todo mundo no mesmo nível de compreensão, tá bom? Então, vamos seguindo. Então, assim como nas séries escolares, um aluno, por exemplo, ele não é colocado diretamente no 5º ano, porque antes de ir para o 5º ano, ele precisa, aprender, compreender, absorver tudo aquilo que as séries anteriores têm para passar para ele. Os espíritos também não dão saltos na evolução. Os espíritos também não passam de um mundo mais atrasado para um mundo mais evoluído num salto. Não, eles também são atraídos para os mundos de acordo com a sua progressão, com o seu avanço. E para que a gente possa fazer uma comparação entre os mundos, para que a gente possa compreender qual é essa diferença nesses níveis de mundos, a gente precisa partir de um ponto que a gente conheça. E para a gente falar de outros mundos, a gente precisa partir daquele mundo que a gente hoje conhece. Qual é o mundo que a gente conhece? O nosso planeta Terra. Oi? Não. Mas a Terra é a nossa referência. E baseada no que nós sabemos da Terra, os espíritos superiores afirmam para a gente que existem mundos inferiores ao planeta Terra, em condições físicas e em condições morais. E assim como existem mundos inferiores, existem mundos iguais, que estão no mesmo nível evolutivo que a Terra. E, claro, também existem os mundos superiores à Terra, mundos muito acima da nossa evolução em aspectos físicos e morais. Então, só para que a gente possa entender melhor essa escala dos mundos, vamos partir para uma explicação um pouquinho didática, que os espíritos passaram para Kardec. Então, eu olho para lá, mais fácil. Eles disseram para a gente que, tendo a Terra como referência, nós temos antes a seguinte classificação: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. E eles passaram também para a gente uma explicação das principais características de cada tipo de mundo. Eles disseram para a gente que os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Disseram para a gente também que lá prevalece o instinto e a lei do mais forte. Então existem muitas moradas na casa de meu pai. Existem muitos mundos primitivos espalhados pelo universo. Mas, basicamente, eles obedecem a essas características. Em relação aos mundos de provas e expiações, eles disseram que são mundos onde o mal predomina sobre o bem. Quando o mundo evolui um pouquinho, quando esse tipo de mundo, o mundo de provas e expiações, evolui um pouquinho nas suas condições, ele passa a se tornar um mundo de regeneração. Onde que é o laser daqui? É no meio? Sim? Ah, tá. Ele passa a se tornar um mundo de regeneração, onde a principal característica... Ih, o que eu fiz? Acho que eu apertei mesmo vez. Passa a se tornar um mundo de regeneração, onde a principal característica dos mundos de regeneração é o fato do bem se sobrepor sobre o mal. Aí o mundo de regeneração evolui um pouquinho.
Evoluindo um pouquinho, eles se tornam um mundo feliz. Os mundos felizes. Conseguiu? Eu já até esqueci onde é que eu estava. Os mundos felizes têm como principal característica o fato do mal já não existir. E aí os mundos felizes ainda têm o que avançar, e avançando eles se tornam então mundos celestes ou divinos, onde eles são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E a Terra pertence à categoria dos mundos de provas e expiações, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Isso está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se então, conforme a evolução, os mundos vão mudando de categoria, nós podemos agora entender pelo menos dois termos muito utilizados, que é mundo de provas e expiações. Quem aqui em palestra pública já ouviu o palestrante falar isso? Nosso mundo de provas e expiações. Muitas vezes. E também mundo de regeneração, que significa o quê? Que é uma próxima categoria. Será um degrau que nós iremos subir em breve e, portanto, vamos mudar de categoria na escala dos mundos. Então, entendido um pouquinho isso, nós já conseguimos avançar na nossa reflexão. Se todos esses mundos, se todas essas moradas na casa do Pai estão à nossa disposição, no sentido de que podemos, quanto espíritos, passar por todos estes mundos na nossa caminhada evolutiva, então todo orbe, todo planeta, todo mundo, é uma escola de espíritos. Nós passamos pelos orbes, nós passamos pelos mundos num processo de aprendizado rumo à nossa perfeição. E cada mundo desse, cada orbe no universo, possui um planejamento. Nós, quanto espíritos, temos o nosso planejamento reencarnatório. Antes de cada reencarnação nossa, nós fazemos lá uma listinha de compromissos. Nos comprometemos com alguns itens, com o propósito de chegar aqui e executar. Os mundos também têm, eles também têm um programa de atividades e um prazo para que essas atividades sejam executadas, porque eles também precisam progredir, eles também precisam mudar de nível na escala dos mundos. E o progresso é uma lei divina, é uma lei que rege as nossas vidas e que vai acontecer de um jeito ou de outro. E quando o mundo chega naquele ponto em que ele precisa avançar na sua evolução, que ele precisa evoluir, ele não fica esperando os espíritos retardatários, ele não fica esperando os espíritos rebeldes. Não, ele tem um plano a ser cumprido e esse plano vai ser cumprido. Esses espíritos realmente não vão conseguir segurar a marcha do progresso. Olha que interessante. Então, às vezes a gente começa a parar para pensar no nosso orbe, neste momento em que estamos vivendo, nessa crise toda que nós estamos acompanhando, nas notícias de maldade que a gente vê por aí, e muitas vezes a gente fica se perguntando, será mesmo que este orbe está evoluindo? Será mesmo que com tudo isso de negativo que a gente está vendo, a gente pode acreditar nessa evolução dos mundos? Mas pode, porque a evolução do mundo vai acontecer de um jeito ou de outro. São esses espíritos que não estão acompanhando a evolução que terão que se retirar, que terão que partir para um outro local do nosso universo.
Então, todo aquele espírito que não conseguir ou que não quiser acompanhar a evolução do mundo, vai ter, né, que ser redirecionado. Vai ter que fazer como é que fala, que o GPS fala? Recalculando a rota. Eles vão ter que recalcular a rota do avanço deles. Isso é uma prova, né, da pedagogia e da misericórdia de Deus. Por quê? Eles serão convidados a se retirar, mas eles continuarão tendo a oportunidade da sua evolução. Eles só não poderão atrapalhar o avanço do orbe que está, né, subindo um degrau. E eles serão conduzidos a um orbe mais atrasado, a um orbe mais de acordo com aquela rebeldia dele. E lá eles vão ter a oportunidade, sim, de reciclar, de reaprender. Eles vão recomeçar, recompor o seu destino. Mas é claro que em circunstâncias menos favoráveis. Se estavam tendo a oportunidade aqui de avançar na sua jornada evolutiva e não souberam aproveitar essa oportunidade, eles terão uma segunda. Mas aí já não vai ser tão fácil. A situação já não vai ser tão cômoda como a que eles estavam vivendo aqui. E como diz a sabedoria popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, mesmo com os erros, mesmo com as quedas, as portas não são fechadas. Esses espíritos recebem a oportunidade de, em outro orbe, se recompor e ainda ajudar os habitantes do orbe para onde eles forem conduzidos. Então não vai ficar perdido. Poxa, eu errei, eu falhei, eu não fiz uma boa escolha e as portas foram fechadas para mim? Não. Terei uma nova oportunidade. Um pouquinho mais de dificuldade para enfrentar, mas terei uma oportunidade. Uma oportunidade para continuar crescendo individualmente e para ajudar, né, no avanço do meu semelhante. Então, dessa forma, todos os espíritos que são degradados de um mundo para outro, por não terem conseguido avançar com este mundo, não ficam, né, não ficam deserdados no sentido de não terem como recompor o seu caminho. Eles acabam tendo a oportunidade, sim. E o nosso órgão está exatamente num momento como esse, num momento de garimpo, num momento de peneira, de verificar quem serão os espíritos que ficarão aqui quando a Terra subir este degrau na categoria dos mundos e deixar de ser um mundo de provas e expiações e passar a ser um mundo de regeneração. E exatamente é isso que vai acontecer. Milhões de espíritos serão convidados a se retirar, porque não estarão em condições de viver num mundo onde o bem se sobrepõe ao mal. Lembra que essa é a principal característica dos mundos de regeneração? Existem muitos espíritos que não estarão em condições de acompanhar isso, justamente porque apresentam um grau de rebeldia espiritual que não condiz com o momento que a Terra está passando, com este momento de transição planetária. E esse processo vai ser um processo doloroso e difícil. Sabe por quê? Porque eles serão conduzidos a mundos mais atrasados do que o nosso. E o que nós estamos vivendo hoje? Um avanço tecnológico. Então, todos nós aqui já vivemos do conforto da tecnologia. Já vivemos, fazendo uso de tudo aquilo que os últimos anos, que as últimas décadas, que os 2 últimos séculos, na verdade, nos trouxeram de avanço tecnológico. Hoje a gente já está acostumado com a geladeira, compra um alimento. Lá em casa, gente, eu não gosto muito de cozinhar, Então, quando eu faço arroz, eu não faço arroz como na casa daquelas pessoas que gostam de cozinhar, que fazem arroz todo dia, fresquinho. Não, eu faço arroz e fico torcendo para que o arroz dure pelo menos 3 dias. E com a ajuda da geladeira isso funciona. Nós estamos acostumados
com o celular, com o GPS. Olha que bênção que é o GPS na vida da mulherada que não tem muito senso de direção. Enfim, nós estamos tão acostumados com o que a tecnologia dos últimos anos nos trouxe, que se nós formos um desses espíritos convidados a ir para um mundo mais atrasado, onde essas conquistas ainda não aconteceram, nós vamos sofrer bastante. Mas teremos a oportunidade de, conduzidos por uma vaga lembrança, por um vago desejo de viver no conforto, seremos então convidados a levar a tecnologia para esses mundos, né? A de repente criarmos alguma coisa, né? Tive uma intuição e crio algo que deu um boom na tecnologia desse mundo. Enfim, realmente esses espíritos que tiverem que deixar serão levados para mundos mais atrasados e vão ser convidados a levar o conhecimento adquirido aqui para esses mundos. E isso é ótimo, porque eles com certeza farão com a população desses mundos o que outros espíritos fizeram com a gente, né, no planeta Terra. Nós, dentro da doutrina, estudamos muito o livro, né, Os Exilados de Capela, e que nesse livro retrata exatamente isso. Espíritos que foram convidados a sair de um orbe que estava em momento de transição planetária e vieram para o planeta Terra e nos ajudaram a evoluir bastante. E essa é uma lei de solidariedade que une todos os mundos. Todos os mundos se ajudam, se entreajudam neste processo evolutivo. E esse é exatamente o momento atual do nosso orbe. É um momento que o nosso planeta está vivendo. É um momento de transição, é um momento de mudanças, é um momento de transformação. Exatamente a transição planetária rumo ao mundo de regeneração. Este é o momento que nós estamos vivendo. E já que o progresso é uma lei divina, esse progresso aqui no nosso orbe vai acontecer, né? Com ou sem a nossa concordância. Quer a gente queira, quer não, o progresso vai chegar. Tanto que na questão 783, os espíritos nos dizem que quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E é exatamente este momento de abalo moral que nós estamos vivendo. Será que nós estávamos progredindo muito lentamente? Será que foi isso que fez com que Deus permitisse então que todo este abalo moral tomasse conta da nossa sociedade? Se foi, então precisamos subir uma anteninha de atenção. Vamos observar. Será que nós estamos precisando aprender efetivamente algo? Certamente. Certamente essa crise não bateu a nossa porta à toa. É claro que no meio da crise, quantas vezes nós paramos para nos perguntar, né? Por que nesse momento nós estamos vendo tantos exemplos de corrupção? Por que toda essa crise política, essa crise econômica, essa crise moral que a nossa humanidade vem enfrentando? É natural que a gente se questione. Por quê, né? Por que a gente está vivendo tudo isso? Será mesmo que nós somos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Tá difícil de acreditar nisso, né? Mas existem, né? Muitas falas do Chico, falas do Divaldo, existem muitas pesquisas de Hermínio Miranda que afirmam pra gente que neste momento, no Brasil, nós temos muitos espíritos envolvidos na Revolução Francesa reencarnados aqui. São espíritos, né, com muitos débitos e que vieram para o Brasil com o propósito de se renovarem. Então é natural que esses espíritos, né,
que reencarnaram no Brasil passem, de repente, por um processo de queda nos mesmos erros. É bom que isso aconteça? Não, não é bom, né? O problema é que nós estamos vivendo esse problema que nós estamos vivendo de corrupção, de desvios financeiros, de negociações de poder, né? São desses espíritos que vieram e que estão reincidindo em erros seculares. Não é de hoje que eles vêm errando, não é de hoje que eles vêm tentando se melhorar. Mas dentro da doutrina espírita a gente aprende que essa é a nossa melhor versão. Já ouvimos isso, né? Essa é a nossa melhor versão. Por isso, quando a gente fica tentando descobrir o que eu fui na vida passada, olha, tem certeza? Está certo disso? É melhor não mexer nesse vespeiro, não. Porque se hoje, com todos os nossos erros, com todos os nossos defeitos, nós estamos na nossa melhor versão, daí a gente pode tirar que coisa boa a gente não foi lá atrás, né? A mesma coisa acontece com esses espíritos. Vieram com um propósito de se melhorar, estão reincidindo nos mesmos erros, mas ainda assim já melhoraram alguma coisa. Poderia ser pior, porque eles estão, assim como nós, na sua melhor versão. É bom que isso aconteça? Claro que não é bom. Mas era previsível? Era previsível. Porque as nossas más tendências, muitas vezes, nos levam a cair no mesmo ponto. Então, essa nação, a nossa nação, né? Pela sua juventude e pelo fato de, nesse momento, estar abrigando todo esse conjunto de espíritos muito complicados, está vivendo todos esses momentos de dificuldades que nós estamos vendo. Mas nós temos que pensar o seguinte, né? Que isso que eu vou falar agora está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É num trecho de uma conversa de Jesus com Ismael, o anjo tutelar do Brasil. Jesus fala para Ismael assim, que os aspectos políticos do Brasil teriam conotação secundária, porque a obra verdadeira do Brasil era espiritual. Então, os aspectos políticos do Brasil teriam conotação secundária, porque o que o Brasil teria de mais importante para desenvolver nessa fase da humanidade seriam os seus aspectos espirituais. E aí a gente para pensar um pouquinho, vamos refletir sobre isso. Qual nação no mundo conseguiu reunir tantos espíritos comprometidos com a moral como nós? Bom, por exemplo, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Ivone Pereira, Divaldo Franco, que tem feito obras grandiosas, Divaldo ainda faz obras grandiosas, né? Isso para a gente citar só os conhecidos. Se a gente for citar a galera do Lar Francisco de Assis, a lista é grande, né? E qual foi o país, qual foi a nação que conseguiu reunir um time tão grande, numérica e qualitativamente, a ponto de transformar-se no maior país espírita do mundo? Qual foi? Somos nós, o maior país espírita do mundo. Então essa é uma luz que nós não podemos desconsiderar. Sim, o nosso país é um país que veio para fazer a diferença. Se a gente ficar pensando que o Brasil, de repente, é um país que está economicamente, politicamente, socialmente atrasado, realmente ele está em comparação a outros países do mundo. Se essa é a forma como nós estamos medindo, realmente o Brasil não está bem classificado. Mas será mesmo que nós
estamos usando o medidor certo? Será mesmo que é assim que Jesus mede? Pensemos que nós temos civilizações super adiantadas, países aí onde não tem desigualdade social, onde eles já eliminaram todo e qualquer tipo de questões econômicas, que tem uma política estável, que tem um sistema social equilibrado. Existem países assim, mas também são países em que o índice de suicídio é altíssimo. Existem países de primeiro mundo onde não existe uma família que não possa contar um caso de suicídio entre eles. É complexo, né? É uma questão de saber como é que a gente está medindo se o nosso Brasil é realmente um país tão atrasado assim ou não. Qual é o medidor? Porque a forma como a gente mede mostra como é, né? O que é que nós estamos considerando prioritário, considerando importante. Então, se nós pararmos para pensar que do ponto de vista do espírito imortal, assim, o nosso Brasil é um país abençoado. E nós não reencarnamos nele à toa. Nós reencarnamos nele porque esta foi a nossa programação. Este foi o nosso planejamento. Não só reencarnamos no Brasil porque isso estava dentro do nosso planejamento, como reencarnamos num momento de transição planetária porque assumimos compromissos para isso. Planejamento reencarnatório. Exatamente isso. Nós planejamos a nossa reencarnação. Decidimos que ano iríamos nascer, qual país iríamos reencarnar, em que família viríamos, quais seriam as condições sociais, econômicas que iríamos enfrentar. Sabíamos que viríamos bem neste período, onde Jesus, o governador planetário, estaria coordenando essa transição, esse upgrade do nosso mundo. E aqui nós estamos. Então vamos pensar que nós precisamos valorizar o que temos. Nós estamos num país onde nós temos um dos maiores movimentos católicos do mundo. Nós estamos num país onde nós temos uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Nós estamos no país que é o maior país espírita do mundo. É claro que nós temos os nossos problemas, temos as nossas questões políticas, as nossas questões sociais, e que elas vão precisar ser vencidas. Muito provavelmente ainda levaremos algumas décadas para organizar a casa, mas a mudança está acontecendo. E não podemos denegrir a imagem do nosso Brasil, porque nós estamos exatamente querendo avaliar o nosso país num momento de transição planetária, num momento de crise mundial. E é complicado avaliarmos o nosso país dessa forma, principalmente porque toda essa crise faz parte deste momento de transição planetária. É preciso muitas vezes, que o mal grite para que a gente possa prestar atenção. Tem algumas obras do Chico e da Ivone, e até do próprio Divaldo, que afirmam várias vezes que nos últimos 40 anos houve uma reencarnação em massa de espíritos que antes estavam lá na espiritualidade em situação de sofrimento mesmo, como se eles estivessem recebendo uma última, uma derradeira oportunidade de se melhorar, de aproveitar a oportunidade de estar aqui no planeta Terra e tentar avançar um pouquinho para, quem sabe, continuar aqui. E a gente até percebe um pouquinho isso quando a gente começa a fazer uma espécie de análise sociológica das últimas décadas, não é? Quanta coisa mudou.
Quanto sofrimento moral a gente tem visto por aí? No atendimento fraterno das casas espíritas, como aumentou a busca por atendimento fraterno por questões mesmo de sofrimento psíquico. São depressões, síndrome do pânico, fobia social. Então a gente vem notando realmente uma degradação no comportamento emocional, no comportamento espiritual de muitas pessoas. A gente vem notando, ao longo das últimas décadas, uma degradação urbana, uma degradação moral, uma degradação da educação, da política. Mas, embora seja verdade que estamos vivendo um momento tumultuado, um momento de crise, e que o nível caiu muito, nós precisamos pensar que isso não está solto, que isso não está perdido. Tudo isso está sob controle. Temos Jesus, nosso governador planetário, que está administrando este momento. Temos espíritos auxiliares de Jesus com experiência, experiência em momentos como esse de transição planetária. Porque nós não podemos imaginar que Jesus está liderando, está coordenando uma transição planetária pela primeira vez. Não. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão distantes, dormindo, cochilando. Não. Eles estão atentos a tudo o que está acontecendo. Essa transição, essa crise está sob controle. São espíritos com experiência, com know-how no assunto. Então nós precisamos confiar neles. Precisamos acreditar que se as coisas estão aparentemente mais complicadas, é porque há uma razão, há um motivo para isso. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra. Não sei se todo mundo conhece o Haroldo Dutra. Ele é um grande estudioso e orador da doutrina espírita. E ele estava falando sobre transição planetária e ele falou exatamente isso. Que Jesus, o nosso governador planetário, ele brincando, tá, gente? Foi uma brincadeira do Haroldo. Ele disse assim que Jesus certamente tem um aparelhinho lá que ele chama de um instrumento poderosíssimo. Haroldo chama, né? Que Jesus tem um instrumento poderosíssimo que se chama a chave da encarnação. Esse aparelhinho define quem encarna. Então, ainda brincando, Haroldo falou assim: é como se precisasse apenas de uma assinatura, um visto, uma rúbrica de Jesus e milhares de espíritos reencarnariam aqui e transformariam o mundo em 15 anos. Se ele achasse que isso era pertinente, se ele achasse que esse era o momento, que era necessário. Então, das duas, uma. Ou Jesus entende que ainda não é a hora, ou esses espíritos já estão por aí e nós não estamos nem percebendo. O fato é que mudanças estão acontecendo, né? Jesus está no comando da nossa embarcação e nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui neste momento. É verdade que muitos de nós estamos decepcionados e assustados com tudo que a gente está vendo. Parece que a gente não consegue enxergar este avanço, este progresso. E é interessante porque parece que Kardec, lá em meados do século XIX, parecia que estava aqui, em pleno século XXI. Porque olha a pergunta que Kardec fez para os espíritos, no livro dos Espíritos, questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, ele parece marchar para trás? Não parece uma pergunta super atual? A gente não poderia fazer essa pergunta hoje? Pois é. E os espíritos responderam para ele assim: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem avança, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia corrigindo os abusos.
É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. É preciso que o mal chegue ao excesso, para que a gente compreenda que tem que mudar, que tem que reformar, que tem que melhorar. E hoje em dia, nós já estamos percebendo, nós já estamos nos mexendo. Então, não é que há mais maldade agora. Na verdade, o que há agora é mais luz. A nossa sociedade está mais iluminada, sim. Porque agora nós estamos nos incomodando com certas coisas. Vamos pensar, vamos imaginar que nós temos um quartinho lá na nossa casa. Um quartinho que a gente chama de quartinho da bagunça, ou é um quartinho, uma despensa, enfim. E que esse quartinho ele é mal iluminado. A gente sempre colocou nele ali uma lâmpadazinha de 40 watts, é assim que fala? Watts, de 40 watts. E de repente, a gente resolveu colocar uma lâmpada mais potente. Colocamos lá uma lâmpada de 100 watts. Nós vamos passar a ver uma sujeira que antes a gente não via. Nós vamos passar a ver uma desordem que antes a gente não via. E é isso que está acontecendo na nossa sociedade. Nós estamos conseguindo ver sujeiras que antes a gente não via. A gente está se incomodando com coisas que antes a gente não se incomodava, né? Então, por mais que a gente deseje evitar, por mais que a gente, de certa forma, faça um corpo mole, nós vamos sim precisar arregaçar as mangas e colocar mãos à obra nessa limpeza. A não ser que a gente queira viver na sujeira. Então a gente precisa se inteirar neste momento de limpeza, de faxina planetária. E nós estamos prestes a nos tornarmos um mundo de regeneração, com a oportunidade de sermos tarefeiros neste processo, né? Então vamos acreditar nas informações que os amigos espirituais vêm nos trazendo repetidas vezes nas casas espíritas, e vamos acreditar que nós estamos vivendo não um momento de crise. Não, vamos pensar assim, o que eu estou vivendo é um momento muito especial. É a melhor época da humanidade terrena até hoje, porque em nenhum outro momento o nosso orbe esteve tão perto de subir este degrau da evolução, de atingir este patamar, né, mais alto. E nós estamos vivendo esse momento. Nós vamos ser testemunhas deste processo. Mas mais do que testemunhas, nós podemos ser agentes dessa transformação. Nós podemos atuar na conquista de um mundo melhor. Nós precisamos lembrar que nós temos responsabilidade na construção deste mundo de regeneração. Nós temos uma parcela de responsabilidade. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos ter foco naquilo que nos cabe nesse momento de transição planetária, porque alguma coisa nós precisamos fazer. Não dá para ficar de braços cruzados esperando que o mundo lá fora se transforme num mundo melhor. Que o mundo lá fora, que as pessoas lá fora façam a parte delas, enquanto eu fico aqui reclamando. Reclamar não leva ao progresso. Ficar somente apontando os erros, sem trazer uma solução, não resolve. Tem uma historinha, porque eu adoro contar historinha, que faz a gente parar para refletir um pouquinho sobre isso. É uma historinha que acontece num contexto de casa espírita. Mas nós podemos e devemos buscar a essência dessa historinha para a nossa vida, para o dia a dia. É uma historinha de um tarefeiro da casa que chegou à casa espírita numa noite de trabalhos e procurou o dirigente da casa e informou ao dirigente que ele não ia mais voltar à casa para trabalhar. Eu não irei mais ao centro para trabalhar. E o dirigente, estranhando aquele comportamento, quis saber, quis entender. Mas por quê?
meu irmão? O que aconteceu? E ele foi logo explicando. Eu vejo tanta coisa errada, tanta coisa que me incomoda, tanta coisa que faz com que este não seja um ambiente onde eu me sinta bem. Eu vejo a irmã que fala mal da outra irmã. Eu vejo o irmão que nem lê a codificação. Não se preocupa em estudar as obras básicas. Eu vejo os grupos de estudos que ficam fugindo do tema doutrinário. Ficam divagando, falando de coisas que não tem nada a ver com o estudo da doutrina. E nas palestras públicas, então? Eu vejo as pessoas mexendo no celular, conversando. Não dá mais, eu não volto mais. E o dirigente, muito sabiamente, disse para ele assim: ok, mas eu posso te fazer um pedido antes? E ele: pode. Ele falou: eu vou pedir que você pegue um copo com água, encha bem este copo e vá dar uma volta no centro. Na verdade, eu te peço que você dê 3 voltas pelo centro inteiro, sem derramar nenhuma gota de água. Você consegue fazer isso? E ele pensou: isso é fácil. E assim ele fez. Encheu um copo com água, deu as 3 voltas pelo centro, sem derramar uma gota. E voltou até o dirigente e falou para o dirigente assim: pronto, não derramei nenhuma gota. E o dirigente perguntou para ele: entendi. E me fala uma coisa, quando você estava dando as voltas pelo centro, você viu a irmã falar mal da outra irmã? E ele respondeu: não. Você viu os grupos de estudos desviarem do assunto doutrinário? Não. Você viu as pessoas na palestra pública conversando, mexendo no celular? E ele respondeu: não. E aí o dirigente perguntou para ele: sabe por quê? Porque você estava focado no copo, para não derrubar a água. E assim somos nós, né? O mesmo ocorre na nossa vida. Quando o nosso foco for apenas seguir os passos de Jesus e ajudá-lo na transição planetária rumo ao mundo de regeneração, não teremos tempo de ver os erros das pessoas. Nós vamos estar ocupados demais tentando fazer o nosso melhor no convívio com o próximo. Nós vamos estar ocupados demais tentando tratar o outro como nós gostaríamos que o outro nos tratasse. Nós vamos estar ocupados demais sendo fraternos, solidários, amorosos, tentando compreender o momento do outro. Isto se chama indulgência. Quando o nosso foco for efetivamente colaborar para que o mundo se torne um mundo melhor, nós vamos parar de ficar reclamando, parar de ficar esperando que o outro faça isso, que o outro faça aquilo. Dá pra gente perceber que o que nós precisamos é sair da teoria e partir para a prática. É parar de ficar falando o que tem que ser feito e fazer. É assim que Jesus conta com a gente. Nós precisamos vivenciar tudo, né? O que estamos tendo a oportunidade de estudar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estudar com a doutrina espírita, mas há séculos nós estamos tendo a oportunidade de estudar com o Evangelho. A gente só precisa colocar em prática. E esse tem sido um convite permanente de Jesus para nós. Um convite para que a gente diminua a distância entre aquilo que a gente professa, entre aquilo que a gente sai dizendo que está escrito no Evangelho e que Jesus espera que a gente faça, e aquilo que a gente realmente faz. É essa distância que tem que ser menor. Não que a gente não possa sair e falar do Evangelho. Aliás, a gente deve fazer isso. Ide e pregai. Está na Bíblia.
mas que a gente, sobretudo, pregue com exemplos, pregue com atitudes, porque nós vamos nos enganar grandemente se a gente achar que as transformações que o nosso planeta precisa sofrer virão das autoridades, virão dos nossos políticos. Não, lê do engano. Essas transformações precisam vir de nós, dos nossos corações, das nossas mãos. Nós seremos, né, a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, para fechar o raciocínio, transição planetária é este período de construção do mundo de regeneração a partir da regeneração do nosso próprio coração. Vamos regenerar o nosso coração antes de tudo. Vamos aprender a olhar para o outro com o olhar de irmão. Somos irmãos, somos todos filhos de Deus. E aí sim, nós estaremos participando da regeneração do mundo, né? Regeneração do nosso planeta. E essa regeneração, gente, vem acontecendo diariamente. Está acontecendo o tempo todo, com a substituição das gerações. A gente pode observar que hoje nós temos recebido em nossos lares crianças com características diferentes, crianças com valores diferentes, crianças que já demonstram desde cedo que estão vindo para atuar na transição planetária. Nós temos visto crianças levarem os pais para a evangelização infantil. Outro dia eu ouvi isso de uma colega dizendo assim, que a filhinha dela, acho que a menina tem uns 8 anos, manda mensagem para ela no celular dizendo: mamãe, hoje é dia de escolinha na casa espírita, não vai se atrasar, não fica trabalhando até mais tarde, porque lembra a mãe que naquele dia tem evangelização. E são espíritos que estão vindo mesmo preparados para nos ajudar. Tanto que provavelmente, viu, Christian, depois você conversa com as evangelizadoras, talvez seja necessário criar aulinhas de evangelização mais elaboradas para essas crianças. Porque elas não vão querer ficar naquela de desenhinho, explicação simples. Em compensação, nós vamos ter que preparar estudos, aulinhas mais desenhadas para os papais, para ver se entra na cabeça, né? Se a gente realmente vai mudar. Essas crianças são os vanguardeiros do progresso. Elas estão vindo anunciar este avanço que nós precisamos sofrer. Elas estão vindo aí para nos ensinar a verdadeira felicidade. Qual que é a verdadeira felicidade? A fraternidade legítima. Então vamos aproveitar, né? E tentar aprender com elas o amor universal. Vamos tentar nos olhar de forma mais fraterna, procurar colocar em prática efetivamente o amor ao próximo, né? Fazer somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse, porque nós fizemos todo um planejamento de melhoria lá na espiritualidade. A questão é, estamos executando? Estamos colocando em prática a nossa melhoria espiritual? Porque reclamar não resolve. Então vamos agradecer ao Mestre a oportunidade de nos permitir estarmos aqui sim no meio dessa crise, para darmos o exemplo, para tentarmos fazer o nosso melhor, né? Para pararmos de dar jeitinho brasileiro nas coisas, parar de tentar tirar vantagem de pequenas situações do dia a dia. Nós podemos, nós devemos. Nós só precisamos fazer uma escolha. Qual é o time que nós vamos querer jogar? Vamos querer jogar no time dos espíritos,
que vão receber uma nova oportunidade reencarnatória aqui no nosso orbe, quando ele já for um mundo de regeneração, ou nós vamos fazer parte do time de espíritos que está fazendo corpo mole, que não está buscando a sua evolução moral e que serão convidados a se retirar do nosso orbe para um mundo mais inferior. A vida é feita de escolhas. Vamos fazer as nossas, buscando seguir, né, os exemplos do Cristo, buscando ser tarefeiros ativos dessa transição planetária. Então, a transição planetária rumo ao mundo de regeneração é este momento, é o hoje, é o agora. Que possamos nos unir nessa tarefa em nome do Cristo. Muita luz para todos nós.